porque a matemática do campeonato ficou uma loucura, viu? Ficou uma loucura. Então, estou recebendo aqui de uma fonte, não vou citar o nome que não me autorizou, sobre a questão das linhas. Que linha sobre linha, então ela fica azul. Por isso ficou azul, não é que faltou a linha vermelha, né? Que de fato o VAR entendeu assim, que as linhas se sobrepuseram, então estavam em mesma posição, por isso a linha ficou azul, não faltou a linha vermelha. Estou recebendo aqui a fonte me informando sobre isso, agradeço a audiência e trago a explicação então. Não faltou a linha vermelha, ela ficou azul porque na análise do VAR elas se sobrepuseram e por isso a linha ficou só azul e não faltou a linha vermelha. Dito isso, o Alexandre Simões, é uma matemática maluca. Eu sou muito ruim de matemática, mas pela minha conta rápida, nós temos 5 times com capacidade de classificar para 4 vagas. Os 5 dependendo de si. Esses 5 times, como temos um confronto direto entre América e Norte, são 5 times brigando pelas 4 vagas na próxima fase. O que é que cada um desses times, o que é que vai acontecer e que pode acontecer em cada grupo? Lembrando, última rodada do Campeonato Mineiro, sábado, 7 da noite, sabadão de carnaval, com todos os jogos juntos, Alexandre Simões. Thiago, é interessante porque dos 12 participantes do Campeonato Mineiro, primeiro que não temos ninguém classificado. Pela primeira vez acontece isso. Desde 2023, pelo menos um clube já estava antecipadamente garantido nas semifinais após a disputa da 7ª rodada. Em 2024 nós tínhamos os 4 conhecidos. Hoje nós não temos nenhum. E dos 12 participantes, 8 têm chance de vencer o grupo, de vencer o próprio grupo. Como enfrentam clubes de outros grupos e aí tem confrontos, então vamos lá. No grupo A, a URT, vencendo o Cruzeiro, se classifica como primeira do grupo A. Empatando, precisa de empate do Atlético, que joga com o Itabirito, e que o Uberlândia, se vencer o Pouso Alegre no Parque do Sabiá, seja no máximo por 2 gols de diferença. Se a URT perder para o Cruzeiro, ela precisa de derrota do Atlético e empate do Uberlândia. Isso para ser a primeira do grupo A. O Atlético precisa vencer o Itabirito e Nova Lima e contar pelo menos com o empate da URT. Se empatar, precisa de derrota da URT e pelo menos um empate do Uberlândia. Já o Uberlândia, que tem a situação mais complicada, além de vencer o Pouso Alegre no Parque do Sabiá, ele tem que contar com o empate do Atlético e derrota da URT. Se vencer por 3 ou mais gols de diferença, se classifica com o empate da URT também. Aí pode ser Atlético ou URT empatando. Então esses 3 clubes têm a chance de ser o primeiro do grupo A. No grupo B, o América venceu o Norte no Independência, é o primeiro do grupo B. Se empatar, precisa contar com empates de Tombense e Pouso Alegre. Perdendo, precisa de derrota do Tombense e pelo menos um empate do Pouso Alegre. O Tombense precisa vencer o Atlético lá em São João del Rei e contar com pelo menos empate do América contra o Norte. Se empatar, precisa de derrota do América e pelo menos um empate do Pouso Alegre. Perdendo, não tem chance de ser o primeiro do B. Já o Pouso Alegre, além de vencer o Uberlândia, tem que contar pelo menos com empates de Tombense e América. Opa, vamos no Tite. Deixa eu concluir com o Alexandre Simões. A gente falava da matemática, até porque o Tite já falava sobre o jogo contra o URT. Ainda assim é decisivo para a equipe celeste. Cruzeiro tem que pontuar. Se não vencer o URT, pode ficar de fora da semifinal do Campeonato Mineiro, Simões. É isso, Thiago. Então a gente já tinha falado do grupo A e grupo B, né? E a gente está dizendo só de ser o líder do grupo. No grupo C, o Cruzeiro, vencendo, se classifica como primeiro do grupo. E geral, que hoje ele é pelo número de vitórias. Empatando ou perdendo, isso para classificação como primeiro do grupo C, não faz diferença para o Cruzeiro, empatar ou perder. Ele precisa que o Norte não vença o América na Independência. O Norte empatando com o América, o Cruzeiro se classifica como primeiro do grupo C, independentemente do resultado dele contra o RT lá em Patos de Minas. O Norte, o que ele precisa? Ele precisa vencer o América e contar pelo menos com
um empate do Cruzeiro diante da URT. Porque aí ele retoma a primeira colocação, o Cruzeiro empatando vai a 13, ele vencendo vai a 14. Se eles terminarem empatados em pontos, e isso só acontece se o Cruzeiro perder e o Norte empatar, o Cruzeiro se classifica por ter 4 vitórias e o Norte vai ter 3. Agora, o segundo melhor geral, Thiago, é uma conta praticamente impossível. A gente ia chegar no apito final aqui e não ia dizer. Porque esses 8 times que têm as chances de serem os primeiros colocados de suas respectivas chaves, eles também têm chance de ser o melhor segundo. E aí você tem que considerar, em vários casos, vitória, empate ou derrota. Por exemplo, que é o caso do Tombense, né? Que pode ser o melhor segundo colocado com derrota. Tem uma determinação muito importante, que é o fato real, a possibilidade real de termos já um Atlético Cruzeiro na semifinal, né? Isso dependeria de uma vitória do América e uma não vitória do Cruzeiro lá em Patos de Minas. Se o América vencer, ele vai ser o primeiro do grupo B. Se o Cruzeiro não vencer em Patos, ele vai ser o primeiro do grupo C. Só que aí, se o Cruzeiro perder, tá? A gente vai ter um América e Atlético. Porque o América tem os mesmos 12 pontos que o Cruzeiro. Se ele marcar mais pontos que o Cruzeiro na última rodada, ele vai ser o primeiro geral. E aí ele vai pegar o melhor segundo. Se o Cruzeiro tiver perdido para o RT e o Atlético se classificar, vai ser como o melhor segundo. E aí a gente tem o primeiro geral contra o melhor segundo colocado. Aí o segundo vencedor de grupo contra o terceiro vencedor de grupo. Então, quer dizer, é uma situação completamente atípica que a gente tem neste Campeonato Mineiro, pelo fato de 8 dos 12 clubes terem chance de passarem às semifinais como primeiro colocado de cada grupo, e desses 8 terem também a chance de se classificarem como o melhor segundo colocado. Mas existe sim a possibilidade de termos um Atlético e Cruzeiro, mas aí para isso, o Thiago, não é essa situação de o Cruzeiro perder e o América vencer. Porque se isso acontece, o América passa como o melhor segundo, como o melhor de todos, e o Atlético passaria como o melhor segundo.